é, ao vivo pelo YouTube. Estou ao vivo mesmo. Aquelas que primeira vez, né, que faz pelo YouTube, então tô conferindo as coisas aqui ainda. Então, no comecinho vai ser assim, meio tá dando certo, não tá dando certo, vocês estão vendo? Mas eu vou observando também, vou acompanhando aqui pelo meu computador. Deixa eu inclusive entrar aqui na minha oficina do computador. A oficina hoje vai ser, vou até virar pra cá pra eu ficar conversando e resolvendo essa coisa aqui. A oficina hoje vai ser sobre céus coloridos. Vou mostrar um exemplo para vocês aqui de uma inspiração. Aqui, eu já tô abrindo. Ai. Da nossa inspiração de hoje, na verdade, funciona do seguinte jeito. Tô assim com o celular perto, porque eu vou colocar ele no suporte agora pra gente pintar juntas. Funciona do seguinte jeito. Antes, eu fazia as oficinas pelo Google Meet com as alunas. Era totalmente exclusivo para as alunas da Aquarela Livre. A gente tinha fim de semana sim, fim de semana não. Fim de semana sim, fim de semana não. E isso foi por mais de um ano. E aí, eu decidi, no começo do ano, eu avisei para todas que a partir de agosto, essas oficinas iam ser uma vez por mês e elas iam ser ao vivo no YouTube, para todo mundo conseguir assistir também. Então, a partir de hoje é a primeira, porque, né, setembro, e a partir de hoje vai ser uma vez por mês ao vivo no YouTube. O que aconteceu? Eu já tava até ficando saturada de ideias, porque já foram quase 30 oficinas dentro do curso. E aí eu quis abrir também para a gente ter mais temas e mais pessoas conseguirem assistir. Eu não vou começar do comecinho, então assim, as técnicas básicas, basiconas de aquarela, não tem como eu colocar, até porque essas oficinas, elas foram criadas primeiro para as alunas do curso, que já tem uma noção, porque já viram o curso inteiro, do Aquarela Livre em Tecido, e a partir de então, a gente vai executar algumas ideias. Isso não quer dizer que se você não tem nenhuma noção de aquarela em tecido, você não vai conseguir fazer. Tem outros vídeos aqui, inclusive tem uma que é a Semana da Aquarela, da Borboleta, se não me engano, que nele você consegue assistir às aulas e conseguir pegar as técnicas básicas. Então, a partir desse, você consegue ir se desenvolvendo. É claro que todas as técnicas, passo a passo, é um pouco mais difícil de a gente conseguir organizadamente, igual tem no curso, mas aqui eu acho que se você quiser fazer um trabalho ou outro, se você tiver alguma dúvida sobre como trabalhar alguma técnica nesses vídeos aqui, nessas oficinas ao vivo, você vai conseguir muito bem. Até porque, como é ao vivo e tem um chatzinho aqui, não tem? Tem. Como é ao vivo, tem um chatzinho aqui, e eu tô aqui com o computador aqui do lado, ó, pra vocês, a gente ficar se vendo. Tiruru. Eu vou conseguir responder algumas perguntas que forem aparecendo ao longo da aquarela, ok? Então, como eu falei, o tema hoje é de céus coloridos. Vou mostrar pra vocês aqui as duas inspirações que uma eu peguei essa daqui, vou mostrar agora. Vou ver, né? É melhor eu virar essa câmera, como é que eu viro? Achei. Não achei. Achei. Essa daqui é uma que eu peguei no Free Pick. As duas eu peguei no Free Pick. Então, o que que eu quero dizer com os céus coloridos? Eu tô mostrando assim, mais ou menos, a imagem, mas é porque esses são uma referência. Não quer dizer, não, só o computador sujo. Não quer dizer que a gente vá ter que fazer exatamente igual. É uma referência, a gente nem vai imprimir um traço, nem vai pegar um traço, porque a gente vai fazer cada uma do seu jeito, mas a técnica é a mesma. Então, é um céu azul no fundo, com nuvens mais escuras de entardecer. Então, é porque tem um sol aqui, e ele tá refletindo as cores alaranjado, avermelhado, rosado, roxeado em outros lugares. E eu peguei essa daqui justamente porque ela tem uns pássaros e um aviãozinho. Então, é uma forma da gente também poder fazer um bordado que não seja apenas um céu. E esse daqui do outro lado, que eu separei também, que eu achei bem bonito. Aqui são algumas nuvens rosadas, aqui são as nuvens azuladas, aqui levemente branquinho, né? E aqui as nuvens arroxeadas. Então, o que acontece? Aqui tem algumas camadas de arroxeado sobre a outra, para ficar um pouquinho mais escuro, desse mesmo jeito aqui. E aqui é o azul mais clarinho. A gente vai unir esses dois trabalhos
e para vocês compreenderem como que a gente consegue fazer céus coloridos com nuvens coloridas, porque geralmente a gente ensina no básico como fazer as nuvens branquinhas. Vocês vão ver como fazer as nuvens branquinhas, mas a gente vai incrementar essas nuvens. Vou mostrar para vocês os materiais que a gente vai precisar. Virando de novo essa câmera. Vira a câmera. Aí. Nós vamos precisar. Eu trabalho com essas aquarelas aqui, que na verdade não são exatamente aquarelas, mas são como se fossem aquarelas. Que é uma tinta de tecido líquida. Ela chama Aquarela Silk. Aqui, ó, Aquarela Silk. E é da Acrylex. Custa bem baratinho. Então, cada uma dessas aqui, ó. Essa daqui eu comprei aqui na Leitura em BH por R$5,50. Então, a gente custa R$5, R$6. Tem lugar que você acha um pouquinho mais barato, mas esse é o preço médio. Eu vou usar pra gente fazer esse trabalho. A azul. Eu peguei 2 azuis aqui. O azul turquesa e esse azul celeste. Mas pode ser um ou outro. Os tons deles são bem diferentes, por isso que eu deixei os 2. Mas quando você vai comprar as tintas básicas, eu recomendo comprar esse daqui, o azul turquesa. Não é turquesa, tá, gente? É azul turquesa, são 2 cores diferentes. O vermelho fogo e o preto. E são só essas cores que a gente vai usar nesse trabalho. Um godezinho ou algum lugar para você misturar essas tintas, pode ser uma casquinha de ovo. Tem aqui no canal também falando algumas soluções. Vamos precisar de um pincelzinho. Eu uso esse aqui da Ceramic. Eu falando que não ia falar nada básico, né? Tô falando tudo básico. Da Ceramic série 311 e o tamanho dele é 8. Ele é redondo de ponta fina, mas pode ser qualquer outro redondo de ponta fina. Vamos precisar de um tecido de algodão cru, ou tem em algumas lojas que chamam de algodão americano engomado. Ele tem que ser engomado. O que significa ser engomado? A gente vai precisar também disso daqui, ó, um copinho com água. Engomado significa que quando eu pingo uma água nele, ó, a água fica, ele não absorve a água tão fácil, tá? Ela fica aqui. Depois, com o tempo que ela vai absorvendo. E isso é muito importante para as cores não se misturarem, não se espalharem assim de uma vez. Papel toalha. Eu deixei 2 aqui porque eu vou usar um para fazer as nuvens e o outro eu sempre tenho perto um papel toalha ou um pedaço de tecido velho, assim, absorvente, para secar o pincel. E vou usar hoje o nosso bom e velho secador de cabelo porque eu prefiro deixar uma cor secar e depois fazer outra. Mas como não temos tempo hábil para isso hoje, vou usar o secador de cabelo. Minhas alunas já sabem que ele ajuda a gente a terminar um trabalho no mesmo dia, né? Na mesma hora, talvez. Vou prender aqui. Bom dia, Fê. Bom dia, Júnia. Vou prender aqui o meu celular no suporte. Vou colocar esse suporte mais pertinho. Vamos ver se deu certo. Olha o meu galinho cantando, que bonitinho. Vocês ouviram? Deixa eu ver se eu consigo desbloquear essa orientação da tela. Gire o dispositivo. Como que eu vou girar o dispositivo? Será que é assim? Eu ainda tô tentando aqui, gente. Primeira vez pelo YouTube. Bom dia, Sam. Acho que deu certo. Vai dar certo assim, né? Ficou um pouco pequeno. Mas eu acho que a gente vai conseguir fazer bonitinha a nossa aquarela. E o importante mesmo são as técnicas que nós vamos usar hoje. Bem, eu gosto de trabalhar com o tecido já encaixado aqui no bastidor, tá vendo? Por quê? Porque como esse tipo de trabalho que a gente vai fazer hoje, ele vai preencher o fundo todo, tá dando pra ver tudo? Quase tudo, né? Deixa eu virar aqui. Aí, pronto. Como a gente vai fazer um trabalho que preenche o fundo todo, como o algodão cru é engomado, quando ele... Nossa, muitos quandos, né? Quando ele absorve essa água da tinta, ele tende a enrugar. Então, quando ele enruga, se ele fica assim, ó, vai acumular água em alguns pontos. E aí pode ocorrer algumas manchas.
Então, eu gosto de trabalhar nele esticadinho. Eu peguei aqui um bastidorzinho de 16 centímetros mesmo, porque é uma aula mais expositiva, não tem nenhuma encomenda exatamente. Mas, por exemplo, se eu for fazer uma encomenda de 16 centímetros, eu prefiro pegar um tecido maior, encaixar ele no bastidor de 20 centímetros ou de 25, para eu ter uma margem, e quando eu voltar para o bastidor menor, não vai ter um halozinho branco aqui aparecendo. Vocês vão ver que vai acontecer. Mas se eu for deixar nesse bastidorzinho mesmo, eu uso essa técnica, como eu vou deixar dessa vez, eu uso essa técnica aqui, ó. O bastidor eu coloquei, encaixei ele aqui, do lado contrário, ó. O lado certo dele, ver se tá aparecendo. O lado certo dele é o mais fininho, pra eu ficar pra cima. Deixei o mais fininho aqui pra baixo e coloquei mais grosso pra cima, que é o que vai ficar pra baixo depois que acabar. Por quê? Porque se eu esbarrar aqui, se manchar essa parte do bastidor, depois é só eu virar. E não vai ficar feio. Não vou perder meu bastidor por causa disso, ok? Então, tá bom. Por que o trem não tá negociando aqui? Tá, joia. O que vamos começar? Vamos começar com a tintinha azul. Eu vou pegar aqui o meu godezinho. Para um azul mais clarinho, eu vou usar esse azul celeste. Lembrar sempre de sacudir essa tinta antes, para dissolver. Vou dar duas gotinhas só. E aí, geralmente, eu conto com pinceladas a quantidade de água aqui. Mas, dessa vez, eu vou colocar bastante água. Eu vou chegar aqui e vou dar um golinho de água no meu godê, ó. Porque eu quero um azul bem diluído. E eu também não tô colocando exatamente a quantidade de pinceladas. Aí, ficou diluído demais. Vou até esse outro azul aqui, que é o azul turquesa, vou dar uma gotinha dele aqui no meio. Vou vir com a pontinha do meu pincel. Esse azul é muito pigmentado, por isso que eu vou colocar só de pouquinho em pouquinho. Encostar a pontinha, colocando aqui. Encostar a pontinha e colocando aqui. Até eu ter um tom de azul bem clarinho. Translúcido, né? Ó, dá pra ver o pincel lá dentro. E eu faço assim pra eu testar. Aí, esse tom aqui já ficou ok. Tá vendo? E aí, eu vou vir e vou passar aqui nesse fundo todo. Tem duas técnicas para fazer as nuvens branquinhas. Primeiro, a gente deixa elas branquinhas, depois a gente coloca cores. Duas técnicas. A primeira é ir colocando, passando azul, e ó, já vou deixando um branquinho assim, meio orgânico. Tá vendo? Vou esfregando assim. Essa é um tipo de técnica. Vou deixar esse daí e o próximo eu vou mostrar que eu costumo mais usar. Ó, vou molhando bastante o pincel, deixando ele bem carregado de água e vou esfregando ele aqui. Bem rápido. Se eu demorar, a tinta vai secar e a nuvem não vai aparecer. Então, tem que ser um processo bem rápido esse daqui. Quanto mais rápido fizer, menos o tecido vai absorver, melhor vai ficar o efeito do céu. Aqui, ó, já tô borrocando o bastidor todo sem peso na consciência. Vou vir aqui com um papelzinho, vou dar uma amassada nele. E ele vai ficar assim, ó, uma rotadinha, tá vendo? E aí eu vou bater ele com força, ó, apertar ele aqui no tecido. E aí vou virando. Se esse aqui já molhou, viro. Bato mais. Viro. Bato mais. Tá vendo? Ficam dois tipos de nuvens bem diferentes. Não precisa ser só num canto e no outro, não. Eu posso emendar uma nuvem na outra. E aí pode apertar bem que, como o tecido é engomado, vai sair esse azul. Aí. Agora, teoricamente, vamos esperar secar para fazer a segunda camada, que vai ser a camada coloridinha.
Vou esperar secar, não tem esse tempo ao vivo. Então, vou usar o meu secador no mais quente e um pouquinho distante do tecido para não queimar o tecido. Então, vou tirar daqui para não ficar também uma zoeira na cabeça de vocês. Vou secar. Pronto. Seco. Como acelera esse processo? Por que eu não faço isso sempre? Porque às vezes é bem melhor e o efeito fica bem melhor quando eu espero o tecido absorver e a tinta acomodar no tecido. Mas se você não tiver tempo também é possível fazer assim. Mas se você tiver um pouquinho de tempo, médio tempo, eu recomendo. Espera uns 20 minutinhos da tinta assentar no tecido, depois você passa o secador, tá? Agora nós vamos fazer o vermelhinho. Ó, o rosinha. Não, mentira. Pode ser rosinha. Como que eu vou fazer o rosinha? Igual eu fiz esse azul clarinho, ó. Eu dou uma gotinha de vermelho aqui e põe bastante água. Ah, mas o vermelho não é rosa com branco? Mas na aquarela a gente não usa o pigmento branco. Então, é rosa com água. Ó, é vermelho com água. Vou testar ele aqui e já temos aqui o nosso rosinha. Vou vir aqui com esse rosinha e vou dar umas batidinhas, ó. Aqui. Vou dar principalmente na parte de baixo. Por quê? Ou assim, né? Depois a gente pode vir com um amarelinho. Ah, eu nem peguei o amarelo, então vai ser só rosa e roxo. Por quê? O roxo, ele aparece quando tem menos sol batendo. E o rosa aparece quando tem mais sol batendo. Então, o roxo vai ficar mais na parte de cima e o rosa mais na parte de baixo. Ó, vou batendo assim. Posso, inclusive, pegar um papelzinho, dar uma secadinha no meu pincel para ir mudando também o tom do vermelho e não ficando muito carregado. Ó, tá vendo? Eu tô só batendo. Não precisa esfregar o pincel. Pode sair um pouco da cor que a gente fez antes. Eu tô pegando uma pontinha assim do vermelho. Sair assim um pouco do azul, sabe? Ele vai mudar um pouco de cor, mas fica bom. Nesse vermelho aqui, eu achei que ficou muito carregado. Vou vir com o meu papel toalha e dar uma batidinha aqui no meio. Pra descarregar um pouco, que a gente vai fazer mais camadas. Já vou aproveitar e vou fazer o rostinho, que aí eu já aproveito uma secada só de secador. Oi, Jô, tudo bom? A Jô que entrou agora é minha aluna. Tá acostumada a vir nas oficinas. Vou pegar agora o azulzinho, aquele azul que a gente deu uma gotinha no meio, lembra? Deixa eu ver se ele tá aparecendo aqui, não tá. Agora vai aparecer, apareceu. Vou vir com esse azulzinho, aquele que eu deixei aqui pra fazer misturinhas. Vou dar um pontinho nele, ó, periquitinho aqui, um pontinho de pincel. E vou colocar nesse vermelho aqui. Com isso, eu vou fazer o lilás. Posso ir colocando aos pouquinhos. Vamos ver se já temos um lilás. Temos um lilás. Esse lilás, vou fazer nas nuvens mais aqui de cima. Deixa um pouquinho de branquinho também, tá, gente? Não precisa cobrir todo o branco, não. Porque a gente vai usar um acinzentado. Pra dar uma carregada nessas nuvens.
Aqui ainda tá molhado, mas mesmo assim eu vou pôr um pouquinho do roxo aqui, ó. O que que vai acontecer? Duas coisas molhadas, o de cima vai tender a entrar pro de baixo. O que tá mais molhado vai tender um pouco em cima. Aí. E agora, vou passar aqui, ó, subir um pouquinho isso daqui para não ficar pouco natural. Quanto mais natural ficar, melhor. Mais cara de nuvem. Aqui eu tô passando assim, porque meu pincel já tá seco. Eu tô só meio que esfregando a tinta, assim, meio que não, né? Tô fazendo a tinta andar. Mas o pincel praticamente, ó, já não tem mais nada de tinta. Eu tô só fazendo a tinta que já está no tecido, já está sendo absorvida andar. Ok? Agora, vamos secar de novo. A Fê perguntou, para fazer o azul não precisa secar? Não, o azul precisa secar. Então, a gente faz a primeira camada de azul. Se a gente colocar o rosa, aí vai misturar e vai ficar roxo já de uma vez. Então, não é bom. Então, eu sequei com um secador rapidão aqui. E igual eu vou secar aqui essa camada de rosa e roxo. E aí, a gente vai fazer a terceira camada já, depois de secar. Quando eu falo camada, é porque seca e outra vez. Seca e outra vez. Cada camada é depois de seco, ok? Vou secar aqui, eu estou secando com secador agora, pra ficar mais rápido, né? Aí. Lembrando também que cada que sempre que seca, a aquarela tende a clarear um pouco. Então não fique decepcionado se você imaginar que tá uma cor e depois de seca ficar outra, porque ela realmente tende a clarear. Agora eu vou vir com o preto e vou dar uma gotinha aqui no meio, longe do azul, porque eu não quero que eles misturem. Vocês não estão vendo, né? Não quero que eles misturem. Vou colocar água nesse godê. Ó, tantinho de água tem, fundo de água. E vou vir com o pincel e colocando pontinhas de preto. Pra quê? Pra eu conseguir controlar a cor do meu cinza. Ó, muito claro ainda, eu quero um cinza médio. Mas eu não quero que fique preto o meu céu. Eu quero só dar uma carregada nas nuvens. Tá quase bom aqui pra mim. Mas pode ser que pra você esteja mais escuro, mais claro. Então, é bom ir fazendo e ir testando, ó, na beiradinha do tecido. Ver se a cor ficou boa, tá muito escuro, tá muito claro pra você. Pra mim ficou bom. Vou vir aqui e vou dar as mesmas batidinhas, principalmente embaixo das nuvens. Porque geralmente as nuvens ficam mais carregadas embaixo. Um pedacinho de tinta aqui no meu pincel. E dessa vez eu posso usar o pincel bem molhadinho pra ficar. Eu posso até puxar assim. Pra ficar mais natural ainda. Deixa eu até consultar aqui a nossa referência. Aqui tem uma das referências que tá mais escura em cima, inclusive. Então, nessa daqui eu vou colocar ela carregada aqui em cima. E embaixo também.
Posso colocar um pouquinho assim no meio pra fazer para dar o sentimento que tem mais de uma nuvem aqui, sabe? Uma nuvem mais à frente, uma nuvem mais ao fundo. Essa pequenininha aqui carregada. Aqui, ó, meio que separando as nuvens fazendo isso. Vai vir mais uma camada. Passar mais aqui embaixo. Ah, fiz uma... Vou colocar aqui, por exemplo. Fiz uma nuvem aqui, ó, que eu não gostei. Então, já que você fez rapidinho, vem aqui com seu papel toalha, bate, 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 e aí a nuvem tende a sumir. Porque o tecido é engomado. Se bem que eu gostei dessa nuvenzinha aqui, vou deixar ela aqui. Lembrando que parece que tá muito escuro, mas quando secar, vai dar uma clareada. Como eu vou secar agora, eu vou tirar essa gota que tá aqui acumulada, pra quando eu soprar com o secador, não fazer assim, ó. E espalhar a minha tinta. Vou secar de novo com o secador. Olha lá. Sequinho. E agora eu vou vir com o roxinho de novo, por último. E vou dar só mais um toquezinho assim por cima. Deixa eu constar aqui a nossa referência. Ai, que legal. Eu tinha duas referências. Nossa aquarela ficou diferente. Totalmente diferente das duas. Mas a ideia é a mesma. Por isso que a gente chama de referência, e não de, sei lá, guia, de cópia, não sei. Posso ter, ó, subir um pouquinho com essa cor aqui, pra emendar de cima. E tá pronto. Gente, é a live mais rápida que eu já fiz. E vou secar novamente pra gente ver o resultado. Ah, que eu não gostei muito, ficou muito carregado. Eu vou clarear. Vai lá. Prontinho. E aí, depois, se quiser bordar, pode bordar aqui, ó, os passarinhos. Vou fazer até o seguinte, vou pegar aqui uma caneta, peraí. Acabei de tirar essa caneta daqui antes de organizar a mesa e peguei de volta. Vou pegar essa canetinha
que é uma caneta nanquim bem fininha. E já vou até fazer aqui o desenho dos pássaros. Eles são tipo assim. Tem tracinho. E tem uma asinha assim pra baixo. E uma asinha assim pra cima. Tem um tracinho. Uma asinha assim pra baixo. E outra assim pra cima. Isso tô fazendo com a caneta, mas dá pra fazer bordado também. Tô colocando aqui com a caneta só pra vocês verem como que pode ficar. Parecem pterodáctilos. Agora que eu tô vendo mais de perto. Deixa eu ver se tá dando pra ver então. Tá mais ou menos assim. Aqui tinha um aviãozinho, mas eu não vou desenhar esse avião, não. Gostei só dos passarinhos. Depois eu venho com essa caneta aqui, que é uma caneta de projetor mesmo, aquelas que não apagam. Eu vou só dar uma colorida mais na asinha deles. Posso fazer isso de tinta de aquarela também? Posso, mas preciso de um pincel bem fininho. Bordado fica ainda mais lindo. Já falei isso, né? Pronto. E estamos prontas. E aí, depois me falem se vocês gostaram dessa live, se teve alguma dica que vocês não sabiam ou que pode acrescentar. Ah, e aqui, ó, na hora de enquadrar, tá vendo? Se eu tivesse feito no bastidor maior, não teria essa margem aqui. Essa margem estaria pra lá. Mas meu bastidor sujou aqui de azulzinho, ó, ficou todo azul. Eu vou só virar ele e encaixar de volta. Às vezes, para eu tirar essa margem, eu só venho e estico o tecido um pouquinho mais. Dessa vez não vai adiantar, meu bastidor tá muito firme. Aqui, ó, fica essa partezinha branca aqui. Isso não me incomoda. Eu acho que fica até bonito um delimitado. Mas, dependendo, se for tudo preto, assim, ó, fundo todo preto, aí esse delimitado aqui me incomoda um pouco. Mas quando é clarinho, assim, esverdeado, não me incomoda, não. E ficou pronto. Depois me contem também se vocês fizeram, se tiveram facilidade. E se quiserem conversar mais também, pode comentar aqui do vídeo ou me seguir lá no Instagram, porque lá eu respondo todos os directs bem mais rápido do que aqui no YouTube, tá bom? Porque eu tô sempre lá e aqui às vezes eu entro pra ver os comentários, mas são menos frequentes, tanto que eu entro. A Jo tá falando, assim que subir pra plataforma, já vou fazer. Pode deixar, Jo. Tem isso também, gente. Quando eu faço todas as lives, mesmo aqui do YouTube, eu baixo o vídeo depois e coloco lá dentro do curso pra ficar mais organizado pras alunas. Mas aqui também vai... Acho que não vai ficar tão desorganizado. Não sei, né? Porque vai ter bastante live, espero. E até a próxima live, que vai ser no mês que vem. Me sugiram temas. Vou até tirar aqui pra eu falar com vocês de frente a frente. Mirando. Me sugiram temas, por favor, das lives. Eu sempre fico meio perdida do que vocês gostariam de aprender mais, de alguma técnica, de algum cenário, alguma coisa assim.
E quanto mais temas vocês sugerirem, mais ideias de lives úteis para vocês vai acontecer, tá bom? Então, um beijo para vocês. Ótimo final de semana. Deixa eu ver os comentários aqui. Eu não sabia desse truque do bastidor. Que bom, Fê, que te ajudou. Foi de tanto eu tentar, eu fazia com bastidor normal e depois eu lixava ele. Mas aí eles não ficavam muito bons, né? Às vezes a tinta era muito escura e ficava mesmo assim, ficava manchado, eu tinha que trocar o bastidor. E desse jeito assim eu improvisei e deu certo nos outros. A Jo, a Estela é maravilhosa, o curso dela é uma faculdade. Obrigada, Jo! Eu me esforço muito pro curso ser bom mesmo. Mas que bom que você tá gostando. Então, é isso, pessoal. Beijão pra vocês. Até. Como é que eu fecho agora uma live? Não sei. Vou tentar. Querem interromper a transmissão? Descobri. Até mais.